Você é homem? Tu tem seio, não pode ser um homem. Se tu tem um pinto no meio das pernas, então tu é um homem, não uma mulher. Já imaginou passar boa parte da vida sentindo como se tu tivesse nascido no corpo errado? Não se sentir desconfortável no seu próprio lar. Afinal, nosso corpo é o nosso lar. É assim que é a vida de transexuais antes de passarem pelo processo de transição de gênero ou até identificação. Quando a gente nasce, o nosso gênero biológico já vem definido. Gênero biológico diz respeito às genitálias que a gente carrega e ao longo do nosso crescimento a gente passa a ter conhecimento da nossa orientação sexual, que remete ao nosso desejo sexual. Entretanto, existe a identidade de gênero, que não tem nada a ver com o corpo que habitamos, e sim com o que sentimos e nos identificamos. Você pode muito bem se identificar com o gênero masculino e ter nascido uma mulher, e vice-versa, sendo assim transexual. Ou você pode não se identificar com nenhum, que é o caso dos não binários. No que se refere à transexualidade, quando se nota a presença dela, a pessoa passa a ter a oportunidade de decidir se vai ou não passar pela transição ou se está confortável no corpo que está e vai viver assim. A transição de gênero se dá pela tomada de hormônios como a testosterona, para a transição mulher-homem, e a progesterona, transição homem-mulher. Tratamento psicológico e cirurgias. As cirurgias são as partes mais invasivas desse processo. No caso da transição mulher-homem, você pode retirar o útero, os ovários e as mamas. Também é possível a realização da chamada metoidioplastia, realizando o alongamento do seu clitóris, além de uma reconstrução do órgão como um pequeno pênis. Essa cirurgia garante a ereção e a possibilidade de urinar em pé. Também é possível construir a bolsa escrotal com um testículo aparente. O processo, inclusive, ele pode ser realizado no SUS. Imagina você não se sentir confortável dentro do seu próprio corpo. Imagina você precisar passar por todos esses processos apenas para ser você mesmo, apenas para ser feliz, apenas para estar confortável. Pois é, né? Agora que a gente entende um pouco desse assunto, que tal a gente enxergar os problemas estruturais que a sociedade nos coloca, começando pelos ditos tabus? Esses ditos tabus são muito presentes na sociedade e culturalmente também desde há muito tempo. Desde que quando tu nasce, tu já tem um tabu te seguindo, porque tu nasceu ou com um órgão masculino ou um órgão feminino, vai ter tabu para homem e para mulher desde o momento em que tu nasce. Como a homem vai jogar bola, homem não precisa mostrar sentimentos porque é macho. Homem não precisa ter muita vaidade, tem que pegar todo mundo que não tem problema. Tem que trabalhar porque a mulher fica em casa. A mulher tem que lavar a louça, a mulher tem que ficar em cima do fogão, tem que cuidar dos filhos enquanto o homem trabalha. Esses tabus ditos são para homem, para mulher, isso aqui não existe obviamente para homem e para mulher. Mas também muitas pessoas trans também acabam tendo muitos dos tabus e um dos mais presentes tanto para homem que acaba se tornando uma mulher ou mulher que se acaba se tornando um homem é a questão da prostituição, que é um tabu e também uma realidade por causa que acabam não tendo muita oportunidade de ter outro trabalho e acabam correndo para a prostituição. Correndo, não ocorrendo, perdão. E isso acaba se tornando um tabu e, infelizmente, uma verdade. E tabus individuais também de homens que viram mulheres, que nem eu recém comentei, falei, que acabam indo para prostituição, vai acabar sendo violento. Ambos os trans, tanto o homem quanto a mulher, vão acabar sendo violentos. E depois de acabar conhecendo um pouco mais dos tabus e a questão de como se entender como pessoa, com o que seria um transgênero, o que é se identificar como gênero, a Daniela agora vai falar um pouco sobre os relatos das pessoas que acabaram passando por esses tabus e sofreram bullying. Na pré-adolescência e durante, os transexuais percebem que não estão se sentindo bem com seu corpo e principalmente com seu órgão genital, como o caso da Cerense Pietra, que aos 16 anos não suportava mais seu órgão genital, então o cortou com uma faca.
Segundo ela, foi isso que amenizou a sua dor e sofrimento interno. Ainda não passei por uma cirurgia de redesignação, por isso ainda tenho muitas limitações. Mas é incrível como uma cirurgia pode curar um problema psicológico, diz Pietra em uma entrevista do Profissão Repórter, um programa transmitido pela transmissora de televisão Rede Globo. Começam então a mudar seu jeito de vestir e de viver agindo de acordo com o gênero que se identificam. E é a partir daí que começam a sofrer preconceito e bullying. Os primeiros são dentro da própria casa, pelos pais e familiares próximos. Alguns ficam pensando como a sociedade vai tratar eles e sem saber o que fazer cometem bullying, achando que assim vão fazer com que eles mudem de ideia e aceitem seus próprios corpos como são. A falta de trabalho é um problema muito grande para os transexuais. Estimativa feita pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, aponta que 90% das pessoas trans recorrem à prostituição. Os discursos e práticas teológicas são diversas e se desenvolvem num contexto de disputa pela autoridade de definir verdades e valores. Essas construções são sempre marcadas por questões de poder e as perspectivas que prevalecem e excluem um conjunto de experiências e reflexões, que poderiam enriquecer a experiência de fé e a vivência em comunidade. É necessário dizer, portanto, que determinadas perspectivas pautadas no padrão heteronormativo e heterossexistas, sustentadas pela dominação de raça, classe e etnia, assumiram certa hegemonia histórica e excluíram a perspectiva da diversidade sexual e de gênero a partir de uma leitura bíblica seletiva, que procurou justificar a exclusão da experiência trans. Para os cristãos, a Bíblia é a peça fundamental para todos os seus segmentos. Diante disso, há um texto no qual Jesus afirma que há pessoas que modificam seu corpo por vontade própria, e o que fazem por causa do reino dos céus, isto é, por fidelidade à sua experiência e prática religiosa. Com isso, não se busca justificar a experiência de pessoas trans biblicamente, mas ler o texto bíblico a partir da experiência dessas pessoas. Essa mudança de postura teológica pode ter o potencial de libertar-nos de leituras heteronormativas fixadas e enriquecer tanto a reflexão teológica quanto a prática pastoral, afirmando a autoridade de pessoas trans de lerem a Bíblia e viverem sua fé a partir de sua própria experiência como filhas de Deus. A falta de informação, o desconhecimento da existência da transexualidade, falta de visibilidade são fatos que acarretam no preconceito e desigualdade dos trans. No Brasil, cerca de 90% da população tem que recorrer à prostituição como forma de sustento, já que são excluídos do mercado de trabalho. E justamente eles acabam sendo excluídos só por se identificarem de uma maneira diferente, e por isso acabam não conseguindo um estudo, um trabalho ou outras oportunidades que para quem não é trans seria normal. Muitas das pessoas trans têm conhecimento e capacidade de exercer cargos muito difíceis que exigem muito da habilidade intelectual ou física delas, porém mesmo assim acabam não conseguindo mostrá-las, pois nem chance os dão de tentar fazer. E sendo assim, acabam sendo marginalizados e, em casos extremos, assassinados. E o Brasil lidera como o país com o maior caso de assassinato contra trans, de 2008 a 2016, com 900 casos, e o segundo lugar apenas com 271, o México.